Olá, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a mais uma reflexão na nossa caminhada do Retiro Quaresmal. Eles falam, mas não fazem. É a meditação nossa para essa terça-feira da nossa segunda semana do tempo da Santa Quaresma. A oração, ela não pode ser improvisada, não pode ser feita de qualquer jeito. Por isso, a gente sempre insiste que é necessária a preparação para que possamos então saborear dessa intimidade com o Senhor. A preparação para a oração, portanto, ela será sempre decisiva. Portanto, é preciso dedicar tempo para aquecer o coração, de modo que possamos então fazer esse encontro com o Senhor. Para uma frutuosa oração, é preciso seguir passo a passo, para que possamos de fato saborear esse momento. Por isso, convido você, nesse momento, a dispor-se para a sua oração, procurando o local adequado, onde você ficará tranquilo, tranquila, onde você sabe que não será interrompida na sua oração, de preferência, um local mais silencioso. Também preparar esse local do jeito que te ajude a rezar, com uma Bíblia, uma vela acesa, uma planta, uma flor, os elementos que possam te ajudar nesse momento a preparar esse local. E assim você procura colocar-se diante da presença do Senhor, invocando a presença do seu Espírito, pacificando o coração, pacificando a mente, pedindo ao Senhor que traga essa paz, essa harmonia, uma paz que deve ser externa, no sentido de que eu deva me livrar das distrações para esse momento de oração, mas uma paz também interna, onde eu peço ao Senhor que desacelere os meus pensamentos, as minhas preocupações, para que eu possa de fato saborear esse momento de intimidade, esse momento de encontro com o Senhor. Dito isso, que nós possamos então tomar a nossa respiração, a consciência dela, por 2 ou 3 respirações mais profundas, inspirando, enchendo os nossos pulmões de ar e depois soltando esse ar lentamente, inspirando mais uma vez, enchendo nossos pulmões de ar. E assim eu quero enchê-los também da presença de Deus, da harmonia e da paz. E depois eu vou expirando lentamente, pedindo ao Senhor também que me ajude nas minhas preocupações, para que elas não me atrapalhem nesse momento de intimidade com Ele. Esse momento em que eu quero dedicar-me à amizade com Jesus, à amizade com o Senhor. E assim, de modo bastante consciente, é que quero fazer o sinal da cruz. Às vezes fazemos o sinal da cruz de um modo muito mecânico, muito automático. É preciso tomar consciência que traçar o sinal da cruz sobre o nosso corpo é o nosso desejo de abertura ao mistério da Santíssima Trindade, desse Deus que nos ama e porque nos ama se revelou a nós como comunidade de amor. Por isso, de modo bastante consciente, nós agora entramos em comunhão com esse Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tomo consciência de que estou na presença do Senhor e quero oferecer a Ele, na minha oração, tudo aquilo que faz parte da minha vida hoje. Ofereço ao Senhor os meus pensamentos, as minhas palavras, ofereço ao Senhor as minhas ações, as minhas orações,
Ofereço a Ele as minhas alegrias, também as minhas tristezas. Também ofereço ao Senhor as preocupações que podem estar fazendo parte da minha vida hoje, os obstáculos que tenho encontrado na minha caminhada, principalmente na minha vida cristã, de modo particular os obstáculos que de repente tenho encontrado na vivência do nosso retiro quaresmal, na vivência da Santa Quaresma. Uma vez que ofereço, peço ao Senhor que Ele transforme todos os obstáculos, que Ele transforme toda a nossa vida. Por isso nós oferecemos ao Senhor essa nossa vida, com as nossas preocupações, nossas alegrias, nossas dificuldades, tudo que está acontecendo na minha vida hoje, eu devo trazer para esse momento de oração, para que Deus possa transformar todas essas realidades. E assim nós pedimos a graça do Senhor para a nossa oração. Todas as vezes que nós rezamos, é importante sempre termos clareza qual o pedido da graça. O que eu quero pedir ao Senhor nessa minha oração? O nosso retiro sempre propõe um pedido que nos acompanha a semana toda. Por isso o pedido dessa semana é este: suplico a graça de que eu possa conhecer-me mais a fundo, tomar consciência de tudo o que me atrofia e limita a minha vida, e com a ajuda de Deus, remover todos os obstáculos que impedem uma vida fraterna. Eles falam, mas não fazem. Vamos, nesse momento, tomar a palavra de Deus para a nossa meditação de hoje, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo de 1 a 12. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: Depois, Jesus falou às multidões, aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus sentaram-se no lugar de Moisés para ensinar. Portanto, tudo o que eles vos disserem, fazei e observai, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram fardos pesados e insuportáveis e os põem nos ombros dos outros, mas eles mesmos não querem movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Usam faixas bem largas, com trechos da lei, e põem no manto franjas bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de rabi. Quanto a vós, não vos façais chamar de rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Não chameis a ninguém na terra de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guia, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Permitindo que a palavra de Deus ilumine esse nosso encontro, essa nossa caminhada da Quaresma, nós meditamos os seguintes pontos do Evangelho de hoje. Sempre repito, se você quiser, você pode pausar esse vídeo
retomar esse texto da Palavra de Deus e ler mais uma vez, uma, duas ou três vezes. Isso vai te ajudar bastante a assimilar mais a Palavra de Deus e permitir que essa palavra de fato traga bastante luz para os seus pensamentos e para a sua caminhada cristã. A partir disso, nós assumimos os seguintes pontos. A Quaresma nos ajuda a tomar consciência de falsos senhores que envenenam as nossas vidas e nos levam a romper os laços de comunhão, seja com os outros, seja com o próprio Deus. Então, são vários senhores que tantas vezes nós criamos para a nossa própria vida, e a Quaresma, ela nos ajuda a nos purificar, para podermos reconhecer que aquele que deve ser o Senhor da nossa vida deve ser somente Deus. Mas nós vamos colocando ao longo da caminhada outros senhores, às vezes sem percebermos, sem nos darmos conta. Vamos hoje, nessa nossa oração, considerar um desses senhores, ou desses falsos senhores, que é o farisaísmo. De uma maneira ou de outra, todos nós carregamos um fariseu dentro de nós. Os fariseus não são uma peça de museu ou uma recordação do passado. Eles continuam vivendo entre nós e em cada um de nós. É um tipo de pessoa que se reproduz continuamente. O contexto religioso de hoje é muito propício para a proliferação dos fariseus, o retorno de um tipo de religiosidade marcada pela observância de cerimônias, ritualismos, moralismos centrados na busca de títulos e de dignidades. Então, percebemos que o contexto que vivemos hoje, principalmente o contexto religioso, onde nós estamos talvez muito preocupados somente em cumprir normas, em cumprir papéis, é um campo muito vasto para desenvolver-se os fariseus e também desenvolver o fariseu que está dentro de cada um de nós. O fariseu vive um tipo de religião que o leva a centrar-se em si mesmo, ou seja, uma religião na qual o único interesse é a fiel observância das leis e das tradições. De maneira que, em função disso, ele se torna juiz dos demais. E, se necessário, despreza todo aquele que não consegue ser fiel na observância das normas e dos costumes que a religião impõe. Isso quer dizer que a religião do fariseu é uma religião egocêntrica, ou seja, o fariseu é aquele que tem o seu ego desse tamanho, tem um ego inchado, um ego insuflado, podemos dizer assim. Isso quer dizer então que essa religião do fariseu egocêntrica é uma religião que o fecha dentro de suas próprias observâncias, dentro dos seus próprios comportamentos, dentro dos seus próprios ritualismos, de suas ideias e de suas preocupações. Perceba então que a religião do fariseu, o seu comportamento é sempre um eu e eu, um ego desse tamanho. E para piorar, toda essa situação, o que é pior é que o fariseu faz todas essas coisas achando
que ele está dentro da graça de Deus. Ele vê tudo isso como objeto da graça de Deus. O indivíduo assim tem motivos sérios para se sentir o quê? Orgulhoso. Orgulhoso. O fariseu sempre será uma pessoa orgulhosa. O orgulho religioso é um tema que nós tocamos aqui nessa meditação. O que significa o orgulho religioso? Ele coloca o indivíduo num pedestal de superioridade, a partir do qual olha a todos e olha com desprezo. Tal orgulho é incompatível com a fé em Deus. O que lhes interessa é brilhar diante dos outros. A única coisa que os preocupa é a sua boa imagem diante das pessoas. Querem ser vistos, querem ser apreciados, querem ser louvados. Não tem outro Deus a não ser eles mesmos. Veja que coisa triste. O orgulho os leva a tal ponto que eles se transformam no próprio Deus. Por isso tem que ser apreciados, louvados, reverenciados. Para o fariseu, Jesus desmascara a ideia que os fariseus tinham de Deus e põe às claras o farisaísmo que manipula a Deus, nos desumaniza e desumaniza os outros. O fariseu é, portanto, uma pessoa que tem bastante dificuldade com a sua própria humanidade, porque não vai aceitar os seus próprios erros, suas próprias vulnerabilidades, suas próprias fragilidades. É sempre o Todo-Poderoso. E pior, ele também não vai ter compaixão com as misérias, as vulnerabilidades e os pecados do outro. O fariseu será sempre implacável diante do pecado do outro, como se ele não tivesse pecado. Para o fariseu, a imagem de Deus não está centrada na misericórdia. Essa misericórdia que nós refletíamos de um modo tão belo no dia de ontem, sede misericordiosos. Quem é fariseu terá muita dificuldade porque a imagem que traz consigo não é a desse Deus misericórdia, mas é a de um Deus juiz, implacável com os pecadores. Um Deus que ameaça a todo mundo com o inferno. Como que está presente hoje na vida da nossa igreja, de outras igrejas por aí, esse tipo de discurso, um discurso de um Deus implacável e que vai colocar todo mundo no inferno se não se converter. Daqui surge a ideia de um Deus severo, um Deus que é ameaçador, um Deus que é vingativo, um Deus que é inimigo da vida. E um Deus assim causa muito medo. Um Deus assim causa muito pavor. Um Deus assim causa muito terror. Então, nós podemos, meus irmãos e irmãs, transformar a nossa vivência cristã num grande terrorismo na vida das pessoas. E como consequência dessa visão falsa de Deus, porque Deus não é nada disso, esse Deus que envenena a convivência de uns com os outros, é claro que se cria divisões, se criam suspeitas, se criam prejuízos, situações violentas, porque essa imagem de Deus ela dá margem para tantos comportamentos violentos. Afinal, esse Deus é um Deus violento que manda todo mundo para o inferno, e também
de muitos comportamentos de exclusão. E tudo isto com um refinamento, uma dosezinha, um ingrediente que é a cereja do bolo do fariseu, a hipocrisia. Faz tudo como se só os outros fossem pecadores e eu sou santo e irrepreensível. E se a gente conseguir observar a vida, principalmente de quem aponta muito o dedo, de quem julga muito a vida dos outros, geralmente tem esse ingrediente da hipocrisia, da falsidade, da dissimulação. Eu acabo apresentando para os outros uma imagem bonita do bom católico, do bom cristão, mas na verdade eu sei que eu não sou nada disso. É hipocrisia tão presente na vida do mundo e nós temos que fazer a meia-culpa porque ela também está presente dentro de nós. Tantas vezes nós somos fariseus, tantas vezes nós assumimos todas essas atitudes as quais nós estamos meditando aqui. Quantas vezes nós julgamos os outros? E quem julga o outro sempre se coloca numa atitude de superioridade, sempre se sente melhor do que os outros, mais santo do que os outros, mais íntegro do que os outros. E no fundo, se nós somos capazes de sermos honestos consigo mesmos, nós sabemos que nós não somos nada disso. Portanto, esse ingrediente final é o ingrediente da hipocrisia. Quem quiser alcançar uma vida feliz e fraterna, a primeira coisa que precisa fazer da sua vida é arrancar esse fariseu que carrega dentro de si. Enquanto não fizer isso, viverá a pressão destruidora dos sentimentos de culpa, de medo, moralismo e julgamento. Vejam que vida infeliz é a vida do fariseu. Ele vive perturbado com essas situações. O fariseu vive perturbado com sentimentos de culpa, com sentimentos de medo, com sentimentos de moralismo, apontando o dedo para os outros, e com sentimento de julgamentos, porque ele julga o tempo todo os outros e ele julga o tempo todo a si mesmo. Quanta coisa que nós precisamos pedir a Deus nessa quaresma, que nos livre, pedir nessa quaresma que Ele arranque de nós esse fariseu que mora aqui dentro de nós e de vez em quando ele mostra as suas garras. Quando nós julgamos os outros, quando nós nos sentimos menores que os outros, quando nós fazemos as coisas esperando elogios, aplausos, sermos vistos, tudo isso daí é o fariseu mostrando as suas garras. Tempo da quaresma, meu irmão, minha irmã, é tempo de pedir ao Senhor que nos purifique, que arranque de dentro de nós esse fariseu. Portanto, nesse momento, após esses pontos de meditação, nós somos convidados a nos colocar diante da presença desse Deus que é misericórdia, esse Deus que é misericordioso, esse Deus que é transparente, e deixar vir à nossa memória todos os sinais de farisaísmo que estão presentes na nossa vida, seja na nossa relação com os outros. Por isso, nesse momento, tome consciência. Não fique achando que são os outros que são fariseus, que são os outros que são falsos, que são os outros que são isso. Isso também é o fariseu colocando as garras de fora. Nós achamos que são sempre os outros que precisam mudar. E o fariseu, é claro, ele é perfeito, ele nunca precisa. Portanto, coloque-se diante da misericórdia do Senhor, da sua transparência, e peça a Ele que te mostre
no seu modo de lidar com os outros, no seu modo de lidar dentro da igreja, no seu modo de lidar dentro da sua família, no seu modo de relacionar-se na rua, em todos os lugares. Quais são os momentos da vida, da sua vida, da nossa vida, em que o fariseu coloca as suas garras de fora, em que nós, de algum modo, deixamos que esse fariseu que mora dentro de nós, ele apareça? Qual é a imagem de Deus que você revela aos outros? Será que você revela aos outros uma imagem de um Deus que é misericórdia? Ou será que você revela aos outros uma imagem de um Deus que é um juiz implacável, que está querendo jogar todo mundo no inferno se não se converter? Que imagem as pessoas podem encontrar na sua vida? Do Deus dos fariseus, juiz implacável, ou do Deus de Jesus Cristo, que é misericórdia e compaixão? Entre em diálogo profundo, converse com Deus, converse com o Senhor, louvando, agradecendo a sua presença na sua vida, a oportunidade que Ele te dá de meditar sobre esses pontos, de permitir que a sua graça te alcance nesse momento. E faça uma avaliação dessa sua oração, desse seu momento de encontro com o Senhor, dando atenção hoje principalmente aos seus sentimentos. Quais são os sentimentos que estão presentes no teu coração nesse momento de oração? Quais são os sentimentos ao escutar essas palavras, ao abrir-se à presença do Espírito? Que sentimentos estão presentes agora? Sentimentos de paz, sentimentos de alegria? Você se sente inspirado pela palavra de Deus? Todas essas realidades, Santo Inácio chamava de emoções de consolação. Até que ponto a palavra de Deus te consola nesse momento, te inspira para que você possa seguir sempre adiante, animado por ela. Mas pode ser que a palavra também tenha despertado em você sentimentos de aridez, de secura. Pode ser que a palavra de Deus tenha trazido algum tipo de inquietação na sua vida. Pode ser que a palavra de Deus tenha provocado até algum tipo de tristeza, algum tipo de realidade que você reconhece que precisa melhorar. E isso também é importante. É preciso acolher também esses sentimentos. E Santo Inácio chamava isso de desolação. Por isso, na nossa oração, nós vamos ter sempre esses sentimentos. Ou poderemos estar nos sentindo consolados pela palavra que meditamos, pelo encontro com o Senhor na oração, ou podemos também experimentar a desolação, no sentido de sentirmos que a palavra de Deus nos interpela, ela nos revela realidades ainda sombrias da nossa vida que merecem luz, que merecem atenção, que merecem conversão. Registre no seu caderno quais foram os sentimentos de consolação ou de desolação que você experimentou nesse momento da sua oração. E assim eu me despeço agradecendo a Deus, fazendo algum tipo de oração que possa agradecer a Deus por esse tempo de oração e de encontro com Ele a partir da sua palavra. Rezemos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Reunidos estivemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse vídeo, peço que você dê um like, um joinha lá para poder ajudar a gente a crescer no nosso canal também do YouTube. E se você gostou desse vídeo e quiser compartilhá-lo com algum amigo, com alguma amiga na sua rede de contatos, de conhecimento, o faça. Isso fará bem a cada um de nós. Que Deus te abençoe ricamente. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.